Olá, eu sou Vanessa Luz e estamos aqui no nosso terceiro dia de leitura do livro A Única Coisa. Se você permitir, elas vão definir prioridades tanto quanto uma caixa abarrotada de e-mails dita o seu dia, ainda que a maioria deles seja sem importância, disfarçados como prioritários. Resolver essas tarefas na ordem em que as recebemos é agir como se uma engrenagem que range necessitasse imediatamente de óleo. Mas, como notou oportunamente o primeiro-ministro australiano, as coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Empreendedores agem de forma diferente. Eles têm olhos para o essencial. Eles pausam por tempo suficiente para decidir o que importa e permitir que o importante guie seu dia. Empreendedores fazem mais cedo o que outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez por tempo indeterminado, o que outros fazem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas no caminho certo. Empreendedores sempre trabalham a partir de um senso claro de prioridade. Mantida num estado cru, como simples inventário, uma lista de tarefas pode, com facilidades, desnorteá-lo. Uma lista de tarefas reúne simplesmente as coisas que você acha que precisa fazer. A primeira coisa da lista é apenas a primeira coisa em que penso. Listas de tarefas em si não incorporam o propósito do sucesso. Na verdade, em sua maioria, se apenas de listas de sobrevivência. Ajudam a sobreviver ao dia e à vida, mas não fazem de cada dia um trampolim para o próximo de forma que você construa sequencialmente uma vida de sucesso. Perder muitas horas checando uma lista de tarefas e terminar o dia com uma lata de lixo cheia e uma mesa vazia não é nada virtuoso e não tem nada a ver com o sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, criada propositalmente em torno de resultados extraordinários. Listas de tarefas tendem a ser longas. As de sucesso são curtas. Uma puxa você para todas as direções, a outra aponta para uma direção específica. Uma é um diretório desorganizado, a outra é uma diretiva organizada. Se uma lista não é elaborada em torno do sucesso, então não é para ele que ela vai levar. Se sua lista contém de tudo, provavelmente levará você a todos os lugares, menos aonde você quer chegar de verdade. Então, como uma pessoa de sucesso transforma uma lista de tarefas numa lista de sucesso? Com tantas coisas que você poderia fazer, como decidir o que importa mais a cada momento do seu dia? Basta seguir o Huram. Juran. Juran desvenda o código. No fim dos anos 1930, um grupo de executivos da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta para uma inovação incrível. Um dos leitores de cartão, dispositivo usado em computadores antigos, começou a produzir dados sem nexo. Enquanto investigavam a máquina com problema, encontraram um jeito de codificar mensagens secretas, algo de muito valor na época. Desde que as infames máquinas codificadoras alemãs Enigma apareceram durante a Primeira Guerra Mundial, codificar e descodificar tornou-se assunto de alta segurança nacional, atiçando ainda mais a curiosidade do público. Os executivos da GM rapidamente ficaram convencidos de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor visitante da Western Electric, não concordou com isso. Aceitou o desafio de decifrar o código, virou a noite trabalhando e quebrou por volta das 3 da madrugada. Seu nome era Joseph M. Juran. Juran, ou Horan, mais tarde, citou esse incidente como ponto de partida para querer quebrar um código ainda mais complexo, realizando uma de suas grandes contribuições à ciência e aos negócios. Como resultado do sucesso que obteve,
um executivo da GM o convidou para analisar as pesquisas sobre o controle salarial que seguia uma fórmula descrita pelo economista pouco conhecido Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto escrevera um modelo matemático para a distribuição de proventos na Itália, o qual afirmava que 80% da terra eram prioridade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. Na verdade, de acordo com Pareto, ela se concentrava de maneira bastante previsível. Primeiro, no controle de qualidade, Horan notara que um punhado de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Esse desequilíbrio não somente fazia sentido em uma experiência, como ele suspeitava de que se tratava de regra universal, e o que ele observara poderia ser ainda maior do que imaginar. Enquanto escrevia seu livro seminal, Quality Control Handbook, Manual do Controle de Qualidade, Horan queria dar um nome curto para o conceito de poucos vitais e muitos triviais. Uma das diversas ilustrações do manuscrito foi rotulada O Princípio de Pareto e da Distribuição Desigual. Outros a teriam chamado de Lei de Horan. Ele preferiu Princípio de Pareto. Figura número 3. Resultados. O princípio 80-20 afirma que o menor esforço leva aos maiores resultados. O princípio de Pareto, no fim das contas, é tão real quanto a lei da gravidade, embora a maioria das pessoas falhe em ver a gravidade da questão. Não é apenas uma teoria, é uma certeza da natureza, provável e previsível, e uma das maiores verdades relativas à produtividade já descobertas. Richard Koch, no livro The 80-20 Principle, definiu-a melhor do que ninguém. O princípio de 80-20 afirma que as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos ou às mais valiosas recompensas. Em outras palavras, no mundo do sucesso, as coisas não são iguais. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. O investimento correto cria a maioria dos rendimentos. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Tá? Lista de tarefas, posso fazer, posso fazer, posso fazer, devo fazer, posso fazer. Lista de sucesso, só devo fazer. Então, nessa figura número 4, uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você estabelece prioridades. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você fizer, do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente, por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Não se atenha a números. A verdade de Pareto refere-se à desigualdade, e embora seja em geral afirmada segundo a proporção 80-20, pode, na verdade, aparecer em diversas proporções. Dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir como, digamos, 90-20, onde 90% do seu sucesso vem de 20% do seu esforço, ou 70-10, ou 65-5. Mas entenda que todos esses valores trabalham de acordo com o mesmo princípio. O grande insight de Horan foi que nem tudo importa igualmente. Algumas coisas importam mais que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica o princípio de Pareto a ela. O princípio de 80-20 tornou-se uma das mais importantes regras para o sucesso na minha carreira. Ele descreve o fenômeno que, como Horan, observei em minha própria vida mais de uma vez. Algumas poucas ideias me deram boa parte de meus resultados,
Alguns clientes eram muito mais valiosos que outros. Um número pequeno de pessoas criava a maior parte do sucesso em meus negócios. E um punhado de investimentos colocou as maiores somas em meus bolsos. Para onde eu olhava, o conceito da distribuição desigual se destacava. Quanto mais aparecia, mais eu prestava atenção nele. E quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Finalmente, parei de pensar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como princípio absoluto no sucesso que ele é, e não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho e com os outros. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova tudo o que estou dizendo, mas tem uma pegadinha. Ele não vai longe o bastante. Quero ir além. Quero que você leve o princípio de Pareto ao extremo. Quero que alcance a simplicidade, identificando os 20% e depois quero que seja ainda mais simples, encontrando o que há de vital dentro do que é vital. A regra de 80-20 é a primeira palavra, mas não é a última, sobre sucesso. O que Pareto começou, você tem que terminar. O sucesso requer que você siga o princípio 80-20, mas você não tem que parar aqui. Figura número 5. Não importa com quantas tarefas você comece uma lista. Nem sempre tem sempre como simplificá-la e ficar com apenas uma. Continue em frente. Dá para tirar 20% dos 20% dos 20% e continuar até que você descubra qual é a coisa mais importante. Veja a figura assim. Não importa qual é a tarefa, a missão ou o objetivo, seja grande ou pequeno. Comece com uma lista tão extensa quanto quiser, mas cultive a ideia de que você vai reduzi-la até o pouco que é mais importante, sem parar até chegar ao que é realmente essencial, o que é imperativo, a única coisa. Em 2011, convoquei uma reunião com o nosso time-chave de executivos. Embora estivéssemos crescendo muito rápido, ainda não éramos conhecidos pelos grandões do nosso ramo. Desafiei nosso grupo a pensar em 100 maneiras de mudar essa situação. Levamos o dia inteiro para fazer uma lista. Na manhã seguinte, nós a estreitamos para fazer, para 10 ideias, escolhendo apenas uma ideia principal. Foi decidido que eu escreveria um livro sobre como se tornar um executivo de elite em nosso ramo. Deu certo. 8 anos depois, esse livro não apenas se tornou um best-seller nacional, mas também deu início a uma série de livros com vendas totais acima de 1 milhão de cópias. Num ramo que concentra cerca de 1 milhão de pessoas, uma coisa mudou nossa imagem para sempre. Agora, mais uma vez, pare para fazer as contas. Uma ideia entre 100. Isso é levar Pareto ao extremo. É pensar grande, mas sem ser muito simples. É aplicar a única coisa a um desafio empresarial de forma verdadeiramente poderosa. Mas esse raciocínio não se aplica apenas aos negócios. Quando completei 40 anos, comecei a ter aulas de guitarra e logo descobri que poderia praticar durante apenas 20 minutos por dia. Como não era muito, entendi que eu precisava condensar o que aprendia. Pedi conselhos a meu amigo Eric Johnson, um dos melhores instrumentistas que já conheci. Ele disse que se eu pudesse praticar apenas uma única coisa, então deveriam ser escalas. Segui o conselho e escolhi a escala menor de blues. E descobri que, caso eu aprendesse a escala, poderia tocar muitos dos solos dos grandes guitarristas do classic rock, de Eric Clapton a Billy Gibbs, e talvez algum dia até Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa para a guitarra, abrindo-me as portas do mundo do rock and roll. A desigualdade de esforço em prol de resultados está em todo lugar na sua vida. Basta você procurar. E se aplicar esse princípio,
ele trará o sucesso que você busca. Sempre haverá algumas poucas coisas que importam muito mais do que o restante, e entre elas, uma será a mais relevante. Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, pode sacá-la para lembrar-se e descobrir o que mais importa. Boas ideias. 1. Seja simples. Não se preocupe em acumular tarefas. Foque em ser produtivo. Permita que apenas o mais importante direcione seu dia. 2. Vá ao extremo. Quando descobrir o que é realmente relevante, continue perguntando o que mais importa, até que sobre apenas uma coisa. A atividade central tem que estar no topo da sua lista de sucesso. 3. Diga não. Não importa se você diz depois ou nunca. A ideia é dizer agora não para qualquer coisa que você poderia fazer em vez de concluir o que é mais importante. 4. Não se prenda ao jogo do ok feito. Se acreditarmos que as coisas não importam igualmente, temos de agir desse modo. Não podemos ser direcionados pela ideia de que tudo tem de ser feito, eliminando coisas da lista e de que isso é o que traz o sucesso. Não importa ficar preso nesse jogo que nunca produz vencedores. A ideia é que as coisas têm mesmo valores diferentes entre si, e o sucesso vem quando nos preocupamos com o que é mais importante. Às vezes, essa é a primeira coisa que você faz. Às vezes, é a única. De qualquer maneira, fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante. 5. Multitarefas. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Publius Syrus. Então, se fazer a coisa mais importante é o mais importante, por que você tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Boa pergunta. No verão de 2009, Clifford Ness procurou responder a ela. Sua missão? Descobrir como os famigerados multitarefeiros faziam várias coisas ao mesmo tempo. Ness, professor da Universidade de Stanford, disse ao The New York Times que admirava os multitarefeiros e considerava-se ruim nisso. Então, ele e sua equipe de pesquisadores aplicaram questionários a 262 estudantes para determinar quão frequentemente eles faziam várias coisas de uma só vez. Dividiram os sujeitos do teste em dois grupos, os maiores e os menores multitarefeiros, e começaram com a pressuposição de que os multitarefeiros mais frequentes se sairiam melhor, mas estavam errados. Eu tinha certeza de que eles possuíam alguma habilidade secreta, disse Ness, mas no fim das contas, os maiores multitarefeiros adoram irrelevância. Foram ultrapassados em todos os sentidos, embora convencesse a si mesmos e ao mundo de que eram bons nisso. Havia um pequeno problema. Citando Ness, multitarefeiros eram medíocres em tudo. Fazer de tudo ao mesmo tempo é uma mentira. É mentira porque quase todo mundo aceita a ideia como o certo a se fazer. Ficou popular a ponto de as pessoas chegarem a pensar que elas sempre devem agir assim, fazendo o máximo que puderem ao mesmo tempo. Não apenas ouvimos falar sobre quem consegue ser multitarefa, mas também ouvimos falar sobre como podemos melhorar essa habilidade. Mais de 6 milhões de páginas na internet se dedicam a esse assunto, e sites sobre carreira listam a multitarefa como uma habilidade a ser procurada por empregadores e listada como qualidade pelos candidatos.
Alguns chegaram a sentir orgulho de sua suposta habilidade e adotaram-na como estilo de vida. Mas é mesmo um estilo de vida, visto que, na verdade, fazer muita coisa ao mesmo tempo é eficientemente nem efetivo. No mundo dos resultados, em geral, leva ao fracasso. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não dá conta, ou faz ambas mal, se você acha que ser um multitarefeiro significa um jeito efetivo de concluir mais, entendeu errado. Como disse Steve Uzzell, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Steve Uzzell. Mente de macaco. O conceito de humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde os anos 20, mas o termo multitarefas só entrou em cena depois dos anos 1960, usado para descrever computadores, não pessoas, e na época 10 MHz eram, pelo visto, algo tão incompreensivelmente rápido que se fazia necessário todo um novo mundo para descrever a habilidade de um computador de realizar diversas tarefas. Em retrospecto, a escolha do termo não foi das mais felizes. Uma vez que a expressão multitarefa é em si enganosa, multitarefas regeneram-se. Multitarefas referem-se a tarefas diversas que compartilham alternadamente uma mesma fonte, a CPU. Mas, na época, o conceito foi deturpado e interpretado como se significasse diversas tarefas feitas simultaneamente. A alteração de significado induziu ao erro, visto que até mesmo os computadores podem processar apenas um fragmento de código por vez. Quando fazem multitarefas, trocam de uma para outra, alternando sua atenção até que todas façam, até que todas sejam concluídas. A velocidade de os computadores executarem diversas atividades alimenta a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo. Assim, comparar. Meu pai. Um pequeno errinho. Assim, comparar computadores com humanos pode confundir. As pessoas podem, de fato, fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, como andar e falar, ou mascar chiclete e ler um mapa, mas, como os computadores, não podemos nos focar em duas coisas de uma só vez. Nossa atenção vai de uma coisa para outra. Isso é tranquilo para os computadores, porém, traz sérias preocupações para os humanos. Dois aviões recebem permissão para pouso na mesma pista. Dá-se o remédio errado para um paciente. Um bebê é largado sem cuidado na banheira. O que todas essas tragédias em potencial têm em comum são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo, esquecendo-se de fazer o que de fato deveria. É estranho, mas de algum modo, com o tempo, a imagem do ser humano moderno tornou-se de um multitarefeiro. Achamos que conseguimos, então achamos que devemos. Crianças mandam torpedos enquanto estudam, ouvindo música ou assistindo TV. Adultos dirigem falando ao telefone, comendo, maquiando-se ou até se barbeando. Fazem algo numa sala enquanto conversam com outra pessoa em outra sala. Todos têm os smartphones em punho antes mesmo de pôr os guardanapos no colo. Não é que temos tempo de menos para fazer todas as coisas que precisamos fazer. É que sentimos que precisamos fazer coisas demais em tempos de menos. Então, publicamente e então
Duplicamos e triplicamos na esperança de dar conta de tudo. E lá vem o trabalho. O escritório moderno é um carnaval multitarefa de demandas que nos distrai. Enquanto você tenta concluir um projeto, alguém tem um acesso de tosse numa baia próxima e lhe pede uma pastilha para a garganta. O sistema de comunicação vive mandando mensagens para qualquer pessoa nas proximidades. Qualquer pessoa nas proximidades escuta. Você é alertado o tempo todo de e-mails que pipocam na caixa de entrada, enquanto o feed da rede social fica tentando lhe atrair a atenção e seu celular vibra interminentemente sobre a mesa ao receber outra mensagem de texto. Um choque de correspondência fechada e pilhas de trabalho não concluídos encontram-se em plena vista, e pessoas passam constantemente pela sua mesa ao longo do dia, perguntando-lhe coisas. Distração, perturbação, ruptura, focar numa só tarefa é exaustivo. Pesquisadores estimam que os trabalhadores não interrompidos a cada 11 minutos e, no fim, perdem quase um terço do dia recobrando-se dessas distrações. E, no entanto, em meio a tudo isso, ainda acreditamos poder emergir e fazer o que tem que ser feito, cumprindo nossos prazos. Mas estamos nos enganando. Multitarefar é uma roubada. O premiado poeta Billy Collins resumiu bem. Chamamos de multitarefa o que faz soar como se fosse possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que um budista chamaria de mente de macaco. Temos a impressão de dominar as multitarefas, mas estamos apenas enlouquecendo.